gostaria de convidar o padre José Bertolin para que comentasse um pouco, padre Bertolin, o que São José pode significar para o nosso mundo de hoje, para a nossa atualidade. No que São José pode nos ajudar? Boa noite a todos. São José, na verdade, ele é um ícone, é uma referência para todos nós cristãos. O mundo sempre teve referências, sempre teve modelos. A Igreja sempre procurou, através dos seus santos, colocar modelos para os cristãos. E, nesse sentido, São José se torna essa referência, se torna esse modelo. Eu diria, é um ícone de tamanha grandeza que nós não podemos desconhecê-lo. Por quê? Porque São José foi um homem normal, um leigo, um trabalhador, um pai de família, um esposo, e ele viveu as mesmas realidades, os desafios que muitos vivem e que muitos viveram durante a pandemia, em que tiveram que se adaptar, perderam, sofreram, choraram, viveram toda esta situação. Portanto, o que eu posso dizer, assim, vendo a pessoa de São José, é que ele, na verdade, se torna esse referencial para todos nós, para toda a Igreja, particularmente por aqueles que acreditam em Jesus Cristo, para os cristãos. E esta é a verdade fundamental que, depois da pandemia, onde nós estamos ainda nos readaptando, São José tem a nos dizer. Por isto, eu vejo esta presença de São José hoje na Igreja e na vida dos cristãos como algo de fundamental importância, um referencial para todos nós. Sem dúvidas, padre Bertolin, obrigado. E é tamanho referencial que nós não podemos deixar de dizer que São José não é só um referencial para nós, enquanto religiosos, padres, mas também para os leigos, né, Valdivino? Então, gostaria que o senhor comentasse também um pouquinho como que está a nossa igreja, o povo de Deus, nesse tempo, podemos dizer assim, de crise, pós-pandemia. Na verdade, eu penso assim, sabe, Lucas, que a todos, né? Acho que depende muito de como a gente entende o sentido da palavra crise, né? Porque tem várias maneiras de interpretar. Se a gente pensa na crise como sendo, assim, digamos, uma crise existencial, uma coisa ruim, né? Eu estou em crise, não sei o que eu quero da minha vida, estou com dificuldades, a minha empresa está em crise, né? Essa situação, nesse sentido, aí eu diria assim que não, a igreja não está em crise. Né? Não, nós sabemos o nosso rumo, nós sabemos o nosso objetivo, nós sabemos por que existimos, sabe? Nós temos uma liderança muito ungida, né? Desde a liderança visível, né? O Papa, enfim, toda a estrutura e hierarquia da igreja, dizer, nós temos uma caminhada muito forte. Então, nós não estamos em crise, não. Nós somos a Igreja de Jesus, fundada por ele, está sob a proteção de São José. Então, nós, igreja, família, nós, igreja, estrutura, né, como um todo, não estamos, na minha maneira de ver, em crise nesse sentido. Sem rumo, sem saber o que é, sem saber o que fazer. Mas existe uma outra interpretação do conceito de crise, que é a necessidade de se superar. A realidade do jeito que está, e agora com a pandemia, que eu também penso que não acabou ainda não, acho que tem umas fases perigosas que ainda vêm. Então, nesse sentido de nós temos que nos reinventar, temos que nos repensar, sermos criativos. Então, eu vejo que realmente, nesse sentido, sim, nós estamos passando por uma etapa de mudança, de transformação. Por isso que eu acho que é muito importante, nesse período, nós lembrarmos muito daquele ensinamento de São José Amarelo, quando ele diz, né? Indica-nos, São José, o caminho, sustenta-nos a cada passo. E conduz-nos para onde a divina providência quer que nós cheguemos. E ele completa dizendo assim, que quer vejamos ou não com os olhos a meta, depressa ou devagar, convosco, ó José, nós podemos caminhar sempre bem.
Então, eu vejo assim que, apesar de todas as dificuldades, de toda a dor que a gente pensa em milhares de pessoas no mundo, milhões de pessoas que faleceram, e tantas dificuldades que foram criadas, o mundo está, como o Padre Mauro também citou agora, né, se reinventando, se repensando. E nós podemos, sim, com a presença de Deus e a companhia de São José, sairmos dessa situação para um mundo melhor, de um mundo mais cheio, eu penso assim, da vontade de Deus. Obrigado, Valdivino. Eu acho muito interessante e pertinente a sua fala, e interessante como o senhor destaca essa liderança que nós temos na igreja. E o Espírito Santo sempre sopra as melhores pessoas para cada tempo. E nós temos uma grande liderança, que é o nosso querido Papa Francisco, que com as suas falas, com as suas colocações sempre muito pontuais, tem trazido também esperança para os cristãos, principalmente para lidar com as diversas circunstâncias da vida. O Papa é muito prático, digamos assim, atinge com uma grande facilidade o cotidiano das pessoas. E gostaria de pedir até ao professor José Leite que comentasse um pouquinho sobre essa grande imagem que nós temos, o nosso querido Papa Francisco, das contribuições que ele tem trazido para a Igreja e principalmente dessa devoção que o Papa demonstra a São José, que é tão querido a ele. Boa noite, queridos amigos, josefinos, nosso provincial, Padre Mauro, os demais amigos que caminham conosco há anos nesta luta, nesse conhecimento de São José. Mateus, que pergunta belíssima que você fez a respeito do Papa Francisco. Eu quero trabalhar duas vertentes da contribuição do Papa Francisco neste período difícil para todos nós, né? Para a nossa igreja em especial, né? O lado social, por exemplo. O Papa Francisco sempre se preocupou com os projetos sociais na nossa igreja e foram diversos, dezenas e dezenas. O Vaticano News, por exemplo, notificou mais de 200 projetos da nossa igreja em todos os continentes, ajudando pessoas em dificuldades. Por exemplo, ele criou um fundo para ajudar os trabalhadores em situações difíceis. Criou também um fundo para poder ajudar os afetados pelo Covid, e principalmente nos países mais pobres. Só para as Cáritas, para vocês terem uma noção, o Papa Francisco, o Vaticano, né, evidente, destinou mais de 100 mil euros para as Cáritas, para as obras sociais, ou seja, o lado social da igreja foi fundamental. Então o Papa Francisco sempre se preocupou com essa parte. Agora, pensando um pouquinho no lado espiritual, que é o que a gente está comentando e falando hoje, 150 anos depois que o Papa Pio IX declarou São José como o patrono da nossa igreja, o Papa Francisco, inspirado pelo Espírito Santo, evidentemente, decretou então o ano de São José para ser modelo nos dias atuais. E eu não tenho dúvida nenhuma de que a igreja, na minha opinião, como leigo, cresceu muito com São José na pandemia. Por isso que o Papa Francisco foi inspirado pelo Espírito Santo de colocar o ano de São José. Então, eu penso que a igreja cresceu e cresceu muito. A nossa igreja foi literalmente amparada, zelada, cuidada por São José. E a mão de São José foi um alívio na pandemia, em todos os sentidos. Por isso, o ano dedicado a São José, eu posso até afirmar com muita veemência que cresceu muito a devoção a São José, sabe? Agora, nessa época da pandemia. E a nossa igreja, de uma maneira geral, ela cresceu e cresceu muito, porque nós tivemos que aprender a viver na diversidade. Por exemplo, foi a primeira vez na história da humanidade que nós tivemos que fechar todas as igrejas. Já teve situações, por exemplo, a peste negra, a gripe espanhola, que fechou as igrejas em continentes, em regiões, mas é a primeira vez na história que foi fechada a igreja em todos os lugares do mundo inteiro. E o Papa Francisco, inteligentemente, colocou São José como um ano de São José para poder amparar e orientar e
e mostrar os caminhos. Por isso que eu não tenho dúvida nenhuma de que a nossa igreja foi amparada, zelada e cuidada por São José, e o Papa Francisco foi feliz em escolher o ano de São José. Gente, o senhor me fez lembrar daquela oração que nós rezamos, inclusive, no texto de São José. Ó São José, nas vossas maiores tribulações e aflições, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. Assim como o anjo socorreu a São José, sem dúvidas também socorre a cada um de nós, e a providência tem nos sustentado, e realmente é nítido perceber que, principalmente esse aspecto devocional, é um grande ganho nesse período, né? E pensando ainda na devoção a São José, Padre Mauro, o que nós, vamos olhar para nós um pouquinho, né, enquanto congregação, oblatos de São José, nós podemos contribuir também para a igreja? Eu acho, aliás, eu tenho certeza, que nós contribuímos com muitas coisas. No Brasil, nós tivemos um ano de São José antes do ano de São José. Foi uma decisão nossa da província, liderada pelo padre Antônio Ramos de Moura Neto, da gente fazer uma programação nos setores nossos da província, para falar, para argumentar, para expor São José. E alguns confrades, né, foram e fizeram esse trabalho. Mas a Congregação dos Oblatos de São José, ela tem contribuído no sentido de difundir a ideia de São José, não apenas de um ponto de vista, assim que eu diria, pragmático. São José serve para quê? Que nem uma vez uma pessoa me perguntou, mas São José serve para quê? Né? De maneira que o santo ele é para algum motivo prático, na mentalidade dessa pessoa. Também, claro, nós vamos difundir a devoção de São José, a busca de São José como protetor dos trabalhadores, dos desempregados também, né? Protetor das famílias, claro. Nós vamos ter essa abordagem e a congregação propõe isso. Mas nós também temos uma colaboração do significado, do sentido de José na nossa experiência de Deus, na nossa experiência de igreja. O Centro de Espiritualidade Josefina, aqui de Apucarana, eu estou em Apucarana, norte do Paraná, e aqui tem o Santuário São José. Então, esse centro tem colaborado com publicações, tem uma publicação que sai todos os meses, Semente de Espiritualidade. Nós temos diariamente uma publicação também no WhatsApp. São pensamentos, são pequenas frases. Nós temos obras escritas, Padre Antônio Bertolin tem obras escritas e está preparando outras ainda. E outros, não apenas padres, mas irmãos e leigos. Veja aqui, nós temos dois fiéis leigos, Valdivino, Zé Leite, que colaboram de uma maneira intensa, muito pontual e muito ampla ao mesmo tempo. Então, nós temos sim levado a devoção e temos sim levado o conhecimento do significado da pessoa e do mistério de São José e de Deus nele. Temos feito isso aqui no Brasil. E em outros lugares do mundo também temos colaborado de diversas maneiras. Mas eu tenho a satisfação de dizer que nós temos colaborado muito aqui no lugar onde nós estamos, nesse país. Muito bom. Pode ser que alguns de vocês não sabiam dessa influência, mas teve um dedinho nosso sim no ano de São José aí, nós pedimos para o Papa, e enfim, estamos tentando ajudar a igreja de certa maneira também. Eu conto como é que foi esse fato, e eu Sim. já contei outras vezes. Aqui está o Padre Antônio Bertolin e está o Padre Antônio Neto, estou eu também. No último capítulo geral de 2018, num grupo, aliás, que foi o grupo, acho que o Padre Antônio e eu estávamos, da língua italiana, foi pedido, né, de se declarar um ano de São José. Isso foi levado a plenário no capítulo geral. E foi acolhido, foi acolhido como uma proposta.
E quando nós tivemos o encontro com o Santo Padre, o superior geral fez essa proposta, né? Agora, eu pessoalmente, sinceramente, eu achava que não ia dar certo, não. Porque nós somos simples, nós somos humildes, ou a gente se acha assim, né? E qual não foi a surpresa quando o Papa declarou o ano de São José? E isso foi maravilhoso. E só que o problema é o seguinte, é aquele negócio psicológico, né? A gente destaca muito num ano ou no tempo e depois esquece. Então, por isso que a gente tem que manter vivo o argumento e esses momentos de encontros, mesmo que virtuais, entre nós. Sem dúvidas, isso é muito importante. E para refrescar a nossa memória, eu gostaria de pedir, inclusive, até ao Valdivino, que contasse um pouquinho para nós, porque o Papa, como fruto desse ano de São José, escreveu uma carta apostólica que se chama Patris Corde, com o coração de pai. Valdivino, refresca aí a nossa memória, quais foram os apontamentos que o Papa deixou para nós e que continuam as exigências, digamos assim, os apontamentos são os mesmos para que nós possamos viver, não só no ano de São José, que já passou, mas durante toda a nossa caminhada enquanto igreja. Então, eu tive que o Padre Mauro falou ali, né, da surpresa de ter pedido ao Papa, né, sugerido, recomendado, no ano de São José, e logo em seguida, né, o tempo já ter acontecido. Eu também tive uma surpresa muito bonita, assim, com o ano de São José, porque quando eu vi o documento, o Patris Corde, a maneira como o Papa escreveu, aquilo é muito familiar para nós, né? Então, para nós, oblatos, para nós leigos josefinos marelianos, que já caminhamos há tanto tempo, né? Esse próximo ano agora ele tem a graça de completar 50 anos já de caminhada junto com os oblatos, né? na pastoral josefina. Então, para nós, quando eu li o documento e meditei sobre isso, e vi vários bispos falando, os nossos padres maravilhosamente falando, me pareceu assim, sabe, no primeiro mês, no segundo, no terceiro, que era uma continuidade de uma formação que nós já tínhamos, assim, recebido, mas era o Papa Francisco falando. Então, a primeira novidade que eu gostei muito é de ver o Papa falando de modo mais atual, porque o Papa João Paulo II já tinha escrito, né, a Redemptoris Custos, mas já faz um tempo. Então, alegrou muito o coração de ver, olha o Papa falando daquilo que os nossos padres josefinos já estão nos falando também há muito tempo. É uma confirmação de Deus, sabe? Mas depois, sabe, Matheus, eu tive assim uma reflexão, acho que no terceiro mês, dizer, mas espera aí, não é mais só para nós. Não é mais só para os oblatos, as oblatas, os leigos josefinos marelianos, não. Esse conteúdo está sendo proposto para o mundo todo, para todas as dioceses, para todas as paróquias, para todas as realidades. Então, eu comungo muito assim, dessa ideia que o José Leite falou ali, que bênção que foi, nesse período tão difícil, nós temos o ano de São José. Então, nesse sentido, para nós que estamos aqui, é fácil da gente relembrar, né, que o Papa falou que São José é o nosso pai, que São José era respeitado por Jesus como pai, porque ele é verdadeiramente pai. Quantas vezes o Padre Mauro já tinha explicado para nós, o Padre Bertolini, que a gente não precisa ficar falando pai adotivo, pai putativo, pai isso, pai aquilo. É pai é pai. Mas agora é o mundo inteiro escutando isso. Jesus respeitou São José como pai. Sabe? Então eu vejo assim que foi muito bonito isso. E depois tantas coisas, né? Quando ele fala do pai amoroso, quando ele fala de um pai amável, quando ele fala de um pai criativo, né? Um pai que encontrava soluções em dificuldades, um pai, enfim, tantas características ali. Então, talvez até tenha respondido um pouco diferente do que talvez fosse ali a falar do conteúdo do documento, como é que foi. Eu gostaria de ter deixado esse testemunho de que eu achei muito lindo, de ver, não nós mais apenas, mas a igreja toda refletindo e acolhendo São José como um pai num momento tão importante da história da humanidade. E o documento está aí, eu acho que
Nós já fizemos vários estudos, mas vamos retomar para poder aprofundar daí cada aspecto, cada pronunciamento do Papa ali. E acho que cada palavra, cada frase vale a pena nós meditarmos sobre isso. Valdivino, o testemunho conta muito num momento como esse, e é claro que aqueles que estão participando com a gente ficam com um gostinho assim, bom, quem não leu pelo menos, procurar ler, não é uma carta muito extensa, e aqueles que já leram, é sempre bom nós retomarmos alguns pontos, e achei interessante que o senhor falou, pai é pai, e inclusive o padre José Bertolin sempre insistiu muito sobre isso, tanto nos seus escritos quanto nas suas falas. Nós temos insistido sobre isso. São José, não ter medo de falar que é o pai de Jesus. Às vezes as pessoas ficam um pouco preocupadas, pai adotivo, pai putativo, pai adotado, não foi adotado. É o pai de Jesus, né? Então, padre Bertolin, eu sei que o senhor contribuiu muito, tem muita influência sua nesse sentido, porque nos seus escritos o senhor dá esta ênfase. E pensando também nessa nossa conversa que nós estamos tendo agora, enquanto centro de espiritualidade, é importante que as pessoas que estão nos acompanhando saibam do quanto o centro de espiritualidade pode contribuir nesse sentido, sobretudo a nível internacional. Nós temos até alguns livros, eu já ouvi falar de algumas pessoas, o senhor sabe melhor do que isso, padre Bertolin, de pessoas que citaram o seu nome, que citaram algum livro da congregação, ou seja, a josefologia que nós temos desenvolvido nesses tempos tem sido referência para muitas pessoas. Então, gostaria que o senhor comentasse um pouquinho também sobre o centro de espiritualidade, sobre essas contribuições que nós podemos adquirir através desta obra. Então, eu fico sempre muito feliz pela nossa província ter dado realmente vida ao Centro de Espiritualidade, que realmente faz a diferença no sentido do conhecimento da pessoa, da missão de São José. Como nós falamos, São José é um referencial, é um ícone para os cristãos hoje, porque ele viveu esta realidade, esses desafios que as pessoas vivem também. Vamos imaginar o desafio que ele viveu quando teve que fugir para o Egito, quando viu Herodes perseguindo Jesus, quando teve que readaptar a sua vida num lugar estrangeiro, enfim, tudo aquilo que, na verdade, aconteceu na vida de São José. Portanto, ele tem muito para nos ensinar. Eu fico muito feliz em saber que a nossa congregação tem esta visão e esse empenho de difundir a pessoa, a missão de São José e também a espiritualidade. Então, o nosso centro de espiritualidade, ele procura colaborar desta maneira, ele procura realmente fazer com que São José possa ser conhecido e ser amado e ser imitado também. Ninguém ama aquilo que não conhece. Nós sabemos que existe um vácuo muito grande no Brasil, particularmente, falando da nossa realidade, do conhecimento de São José, da teologia de São José. Então, o nosso centro de espiritualidade está contribuindo para poder difundir a teologia de São José com bases sólidas, com referenciais concretos, fundamentado da revelação, na teologia, nos padres da igreja, nos teólogos, e isto é muito importante. Então, o que eu vejo, como nós, Centro de Espiritualidade, Congregação dos Oblatos de São José, podemos colaborar hoje, na atualidade, fazendo aquilo que nós estamos fazendo. E, graças a Deus, nós temos, como disse o padre Mauro falou,
nós temos muita coisa, nós temos muito material, nós temos muita possibilidade, eu fico feliz por isso, de contribuir com as pessoas que querem conhecer São José, né? Então, eu diria isto, o Centro de Espiritualidade responde hoje a um vácuo, a um vazio do conhecimento de São José na vida dos cristãos, digo, do Brasil. E São José precisa ser valorizado porque ele é, depois de Maria, aquela pessoa mais importante na história da salvação, no mistério da nossa salvação. Ele é, como disse o próprio Papa Francisco, o ministro da nossa salvação. Então, eu vejo isso daí, que nós podemos contribuir muito, e o centro está sempre aberto para responder a essa necessidade, a essas expectativas que as pessoas quiserem a respeito do nosso guarda do Redentor. Gostaria de aproveitar a fala do Padre Bertolin, que é muito importante que cada um de vocês que estão aqui nos acompanhando saibam que nós temos o site da congregação, osj.org. Depois a Fabiana, no final, vai estar indicando para vocês os meios de vocês estarem acessando também. Talvez alguns não saibam das sementes josefinas, de outros materiais, tantos materiais que nós temos. Acredito que isso pode despertar em você um desejo maior de conhecer São José. E claro que, por consequência, não há como, amando mais a São José, você também não amar mais a Nossa Senhora, amar mais a Jesus. Então, não tenha medo de se aprofundar na josefologia, nos estudos sobre São José, que às vezes a gente fica um pouco receoso, assim, talvez. Bom, será que me aprofundando com São José eu vou estar deixando Jesus de lado? São José não fez nada mais do que direcionou a sua vida inteira para Jesus. É por isso que nós, enquanto oblatos de São José, enfatizamos muito nessa tecla. Buscar os interesses de Jesus. Foi nada mais do que São José fez. Buscou sempre os interesses de Jesus. Então, aprofundando-se em São José, nós nos aprofundamos também nos interesses de Jesus. E descobrindo os interesses de Jesus para a nossa vida, bom, não tem mais nada que nós possamos dizer que pode nos atrapalhar, digamos assim, na nossa caminhada de fé. E falando em caminhada de fé, quero até pedir para o José Leite que comente um pouquinho o que São José pode, o que mais, diante de tudo aquilo que nós já falamos, o que mais São José pode contribuir para cada um de nós nessa nossa caminhada de fé. Obrigado, Frei Mateus, por mais uma pergunta. Antes de responder a sua pergunta, quero dizer para esses três amigos, Padre Mauro, Padre Bertolin, Valdivina, a Deise, que entrou agora, sempre foram os meus professores. Aprendi muito com São José Amarelo, com esses professores, são fantásticos. A vida inteira pude beber desta fonte inesgotável de conhecimento que a nossa congregação tem. São verdadeiros ícones da nossa fé em São José. Bom, o que nós podemos aprender com São José, nós leigos? Eu diria assim, que é sobre as virtudes de São José, eu diria assim. Porque se a gente pegar, por exemplo, a ladainha de São José, que tem uma lista imensa, todos nós, de uma maneira geral, até achamos que aquelas virtudes de São José são apenas uma teoria, porque alguém pensou e foi colocando ali. Não, são virtudes reais da vida de São José que nos ajudam muito a viver como leigos, como religiosos. Por exemplo, se eu pegar, por exemplo, as virtudes da pureza, da castidade, da humildade, da obediência, da santidade, são virtudes de São José que, para nós leigos, é fundamental na nossa caminhada. Se a gente pegar, por exemplo, um santo São Francisco de Sales, que é doutor da Igreja, ele diz que a pureza de São José, veja o que São Francisco de Sales fala, que a pureza de São José supera
os anjos da mais alta hierarquia. A pureza de São José supera os anjos das mais alta hierarquia, ou seja, é uma coisa fantástica, e nós aprendemos com isso. Se a gente pegar, por exemplo, a questão da santidade de São José, São Pedro Julião Imar, que é o fundador dos Adoradores do Santíssimo Sacramento, ele diz que quando Deus deseja elevar uma alma a um grau elevado de santidade, Deus, primeiramente, segundo ele, leva São José, porque São José viveu intensamente a santidade em todos os sentidos. Ou seja, para nós leigos, as virtudes de São José são fundamentais para a nossa caminhada de vida cristã, para a nossa caminhada na igreja, como leigos, ou até como religiosos e tudo mais, né? O fato é que todos nós precisamos de São José, e precisamos muito. Veja, se Nossa Senhora Maria, a mais santa de todos os santos, precisou de São José, quem somos nós não precisar de São José? Aliás, se o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, ele precisou de São José, imagina os pobres mortais que somos nós, né? Então, todos nós precisamos muito, e aprendemos muito com São José nas suas virtudes, porque são exemplos reais para o nosso dia a dia, como casado, por exemplo, como leigo. Muito bom, obrigado mais uma vez, José Leite. Como o senhor falou, eu reforço que para mim também é uma grande honra, uma alegria estar com vocês, conversando, né, sobre São José. Eu que sou religioso já há algum tempo, mas não tanto tempo quanto o Padre Mauro, o Padre José Antônio Bertolin, mas tenho tido a oportunidade de aprender muito com eles, aprender com o senhor também, com o Valdivino. E eu acredito que as pessoas que estão aqui nos acompanhando devem estar com esse mesmo sentimento de gratidão e, ao mesmo tempo, uma alegria de poder estar falando sobre São José e aprofundando a sua devoção. Inclusive, eu quero pedir a vocês, podem usar o chat aí, viu, gente? Eu vi que ninguém escreveu nada aqui. Se vocês estão vivos, estão nos escutando, escreve aqui da onde vocês estão falando, da onde vocês estão nos acompanhando. E também nós abrimos esse tempo agora para perguntas, porém, pode ser que alguns de vocês estejam ainda formulando essas perguntas, então, enquanto você vai pensando aí, daqui a pouquinho eu vou chamar a Fabiana. Bom, o Luiz levantou a mão. Luiz, quer falar, Luiz? Luiz Reis. Foi sem querer. Mas se alguém quiser dar alguma contribuição, nós temos agora um tempinho livre para isso. O Padre Neto escreveu aqui no chat que está nos acompanhando de Ourinhos. Um grande abraço, Padre Neto. Podem colocar aqui também as suas observações, o que mais chamou a atenção de vocês. Enquanto isso, vocês vão colocando aqui no chat, eu vou chamar a Fabiana, que tem nos ajudado nesse momento, uma grande contribuição no Centro de Espiritualidade, para que ela fale um pouquinho sobre os locais onde vocês podem nos reencontrar, porque não é só fisicamente aí em Apucarana, mas também nas redes sociais, não é mesmo, Fabiana? Olá, boa noite a todos. Que alegria, né? A gente se reunir nessa noite, mantendo o número de participantes aí todo esse tempo, com essa rica troca que a gente está fazendo aqui, né? Muito, muito bom mesmo. Com a graça de Deus, fui convidada a estar neste tempo, né, no Centro de Espiritualidade, para que a gente possa aproveitar um pouco mais deste mundo virtual, deste mundo digital, que a pandemia nos trouxe, né, assim, um boom digital de uma hora para outra. E nós vamos, neste tempo, todos juntos, né, poder caminhar ali por todas essas redes sociais que a gente vai estar participando. O Centro de Espiritualidade já tem um canal, um perfil no Instagram, já tem também um perfil no Facebook,
já tem uma página no Facebook, já tem um WhatsApp que envia diariamente, né, materiais, já tem um e-mail que também envia materiais constantemente para diversas pessoas. E nós vamos aumentar, né, essa abrangência para outras redes sociais também, para alcançar o maior número de pessoas possível, né, para que cada vez mais São José possa ser conhecido e amado, né, e imitado, assim como nós ouvimos nesta noite. Então, dentro das redes sociais, você pode encontrar o Centro de Espiritualidade no @centrodeespiritualidade.osj, no Instagram, no Facebook. Nós abrimos também recentemente um canal no Telegram, onde nós vamos disponibilizar aí estudos mais profundos, materiais mais densos, que a gente não consegue disponibilizar nas demais redes. Então, também vamos ter aí o canal do Centro de Espiritualidade Josefino Mareliana. Em todas as redes, nós vamos usar sempre os mesmos nomes, para ficar fácil para você localizar e entrar nas redes e participar de todas as atividades que nós vamos propor neste tempo. Nós temos também um projeto de criar um podcast, né, de disponibilizar isso no Spotify, também um canal no YouTube, onde a gente vai disponibilizar lives que são feitas como essa e outros materiais. Nós temos uma riqueza imensa, né? Assim como nós já ouvimos aqui, com os padres que podem, assim, que nos dão todo esse ensinamento sobre São José. E temos muito material no Centro de Espiritualidade, temos uma biblioteca maravilhosa, muito rica, que também vai ser disponibilizada para que possa ser visitada, para que possam ser feitos estudos, né? Conhecer para amar mais. Né? A gente só ama aquilo que conhece, como bem disse aqui o Padre Bertolini nesta noite. Então, tudo está sendo disponibilizado para nós, e nós que já conhecemos o centro, nós temos a missão de levar estas informações, esse acesso às redes sociais, aos nossos amigos, aos nossos familiares, inclusive aos nossos amigos virtuais. Então, assim, eu vou pedir para você que sempre indique para o seu amigo virtual, para o seu amigo, né, que você tem aí no seu dia a dia também, que possa seguir a nossa página no Facebook, que possa curtir os vídeos no YouTube, que possa ouvir os podcasts quando eles estiverem disponibilizados, que possa fazer, que possa responder às pesquisas que nós vamos disponibilizar também, para conhecer mais as pessoas e aquilo que elas desejam, o que elas esperam também e o que elas querem conhecer. Né? Temos muita coisa para acontecer neste tempo. Então, nós queremos muito, muito, muito que São José seja cada dia mais conhecido e amado. É o pai de Jesus. E eu costumo dizer que é o meu paizinho, né? O meu paizinho querido São José. E nós amamos muito a este nosso querido pai, São José, o pai de Jesus, e que ele nos indique o caminho a todo momento, para a gente saber aonde a divina providência quer que cheguemos. Muito obrigado, Fabiana. Olha, tem uma pergunta aqui. O pessoal está pedindo para qual é o WhatsApp e o e-mail. Será que você poderia escrever aí no chat, por gentileza, Fabiana? Já. Aí, tá lá. Bom, o pessoal comentou aqui, Padre Mauro. Tem gente de São Caetano do Sul, aqui perto de São Paulo, e falou, olha, que nós tenhamos mais encontro, que foi uma riqueza para nós. Perguntas, o pessoal não está muito afim de fazer pergunta não, viu? Eu acho que o pessoal gostou tanto, está tão maravilhado com todas as coisas que foram colocadas aqui. Irmã Deise que está por aí, irmã. Bem-vinda. Tem alguns confrades também. Agora é a hora que vocês podem falar. Oi, Frei, muito obrigada pela acolhida.
Infelizmente, eu tive missa e cheguei atrasada, mas ainda peguei. Mas muito obrigada. Nós também Mateus, eu queria aproveitar essa oportunidade, já que pode falar, né? De dizer às pessoas que podem ter subsídios, podem ter material sobre São José, sobre São José Amarelo, porque o centro é também na dimensão de São José Amarelo e também de Maria. E esse material nós temos à disposição, pode ser enviado via digital, né? E talvez porque vocês ainda não conhecem, mas nós estamos disponibilizando sempre materiais para quem deseja conhecer melhor São José, também o Amarelo, e inclusive Nossa Senhora. Isso mesmo, isso mesmo. E também nós queremos dizer a vocês que acompanhem as redes sociais do nosso Centro de Espiritualidade, onde nós vamos disponibilizar os meios para que você possa ter estes materiais, né? Como o Padre Bertolin bem nos colocou, e também conhecer, mesmo que virtualmente, enquanto você não pode vir pessoalmente até o nosso Centro de Espiritualidade, mas conhecer a nossa iconografia, a maior do Brasil, né, que nós temos aqui, essa riqueza, e aos poucos nós vamos mostrando para vocês como é esta iconografia, os ícones que temos ali, né, dando também as explicações de alguns deles, para que você possa conhecer e compreender o que é esta obra, né, que nós temos aqui no Centro de Espiritualidade. Isso mesmo, nós gostaríamos também de agradecer pela presença de cada um de vocês. Fiquem aí conosco, porque nós ainda vamos fazer uma oração. O Padre Mauro vai dar a bênção depois. Mas antes disso, não sei se o senhor ainda quer fazer alguma colocação, Padre Mauro, o José Leite, o Valdivino. Eu quero lembrar que a nossa contribuição para a igreja é algo muito importante. A igreja, ela não é dos padres, ela é também dos padres. A igreja não é das irmãs, ela é também das irmãs. A igreja não é dos leigos, ela é também dos leigos. Ela é de todos. E todos somos igreja. Embora nem todos tenhamos a consciência de sermos igreja. E aqui, não apenas os padres falam, os leigos falam, os leigos ensinam, as religiosas ensinam, os religiosos, de maneira que a igreja é a nossa casa. E a nossa contribuição, como leigos, como religiosas, ou religiosos, ou padres, é no sentido de dar um significado para esta presença tão icônica, como dizia José Antônio Bertolin, falava que São José é um ícone, pois é, a presença icônica de São José. Isto é, a presença que significa algo, que aponta para algo ou alguém. E esse alguém é Jesus Cristo, o seu mistério na vida e na história. Eu, durante os meus anos de professor de teologia, eu sempre encontrei facilidade de usar o argumento de José em quase todas as áreas teológicas, especialmente nas áreas bíblicas, pois ele diz sempre, ele tem sempre algo a nos dizer, ainda que no silêncio das palavras articuladas, mas na presença, na ação, na simples e grande existência. Então, o Centro de Espiritualidade, ele está respondendo ao momento que nós estamos vivendo de transição no mundo. Ele está respondendo. E este é um exemplo de uma resposta que nós queremos dar. E isso vai continuar.
seguramente de outras maneiras e com outros conteúdos. Mas isso vai continuar. E eu agradeço muito vocês de estarem todos aqui participando e outros que vão ver a gravação disso que nós acabamos de fazer. Um agradecimento aqui da Meg, falando, olha, Padre Mauro, o melhor professor da PUC. O senhor deixou marcas boas lá, viu, Padre? Ela é a mais exagerada da PUC também. Mas é uma amiga Mateus. estimada, muito querida. Obrigado a Maria Helena, obrigado a Ângela, que está lá em Ourinhos também. O pessoal que está comentando aqui. Fabiana, você comentou de nós tirarmos uma foto? Isso, gostaria de pedir para que a gente faça uma selfie, que a gente tire uma foto, que a gente faça um print da tela, Ótimo. sim, e a gente poste lá nas nossas redes sociais e marque o Centro de Espiritualidade para que a gente possa repostar e fazer todo esse movimento, para que cada dia mais São José seja mais conhecido, para ser mais amado e imitado. Tá bom? Vocês vão me ver sempre nas redes sociais aí do Centro de Espiritualidade a partir de agora, o Mateus também, e a gente vai movimentar e fazer com que isso cresça, né? Mundialmente, né? Não vai dar para mandar para outros planetas, né? Porque não vai ter jeito, mas mundialmente a gente quer que isso aconteça, não é mesmo? Vamos tirar uma selfie então? Vamos. Você pode tirar uma selfie assim, né? Com o celular ali aparecendo a tela. Você pode fazer um print da tela, o que você achar melhor, tá bom? Isso, mostra os rostos bonitos de vocês aí. Que eu vou Isso. tirar uma do meu celular. Podem abrir a câmera de vocês, né? Abrir a câmera e tirar uma selfie bem bonita. Olha que povo bonito. Padre Mauro ri, né, Padre Mauro? Que bom, um abraço pessoal aí de Curitiba, pessoal aqui de São Paulo. Um abraço para a Ângela, que está lá em Ourinhos. É de Curitiba, mas está em Ourinhos, né, Ângela? Tentou fugir do frio, mas eu acho que não teve jeito. Viva a alegria de São Josefino! Viva a alegria de ser Josefino, Sérgio. Exatamente. Como é bom ser família Josefina. Eu falo assim que eu não sou religiosa, né? Mas eu sou família Josefina. Vocês são a minha família. O santuário tem cheiro de casa, né? Para nós aqui. Então, que assim seja, né? A alegria de sermos josefinos. Espalhar essa alegria por onde formos. No virtual, no digital agora. Tá bom? Amém, assim seja. Nós gostaríamos de encerrar então com uma oração. Eu vou projetar na tela, tá? E vocês podem acompanhar aí. Só um minutinho aqui. Deixa eu achar um arquivo. Vamos lá. Que nós possamos rezar juntos essa oração belíssima que o Papa Francisco compôs, que ele escreveu em ocasião do ano de São José. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis. Vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos. Cada um pode pensar agora o que gostaria de colocar nas mãos de São José para que ele possa conduzir a Jesus, para que tenha uma solução favorável. Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança. Que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão, já que tudo podeis junto a Jesus e Maria. Mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve, sede, nós vos pedimos, o Pai e protetor da nossa, impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Lembrando desta frase de São José Amarelo, recorramos também pedindo a São José que nos indique o caminho, que nos sustente em cada passo, nos conduza para onde a divina providência quer que cheguemos.
Nós agradecemos pela presença de cada um de vocês mais uma vez. Valei-nos São José, como disse a Maria Helena. Obrigado, Padre Mauro. Obrigado, Padre Bertolin. Obrigado ao José Leite, ao Valdivino, à Fabiana. Foi uma alegria imensa estar com vocês aqui. E é claro que nós teremos mais momentos como esse. Vocês poderão também estar desfrutando dessa espiritualidade riquíssima que São José, que a congregação também tem a oferecer, juntamente com a igreja, com o Centro de Espiritualidade. Pedimos agora ao Padre Mauro que faça o encerramento e nos dê a bênção, por gentileza. O Salmo 131 é o salmo de uma confiança filial, que diz assim: Senhor, meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-nascida, amamentada por sua mãe. A minha alma é como esta criança. Põe a tua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. E que nós bendigamos sempre o Senhor por esta partilha de experiência de vida e de esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos, obrigado a todas. Boa noite, povo querido. Um grande abraço.